Podcast no ar, e hoje eu quero brindar esse encontro. Eu tô aqui com dois representantes da Emater DF e nós vamos bater um super papo, falar sobre todo o trabalho desenvolvido. Eu tô com a Josiane Lima, ela é extensionista rural, e tô com o Bruno Caetano, que é agrônomo. Daí você já tira como que esse papo vai ser rico e muito interessante. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast e dizer que eu estou muito feliz em poder contar com vocês para levarmos todo esse trabalho que a Emater desenvolve. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer um brinde aqui com café? A nós. A nós. E aí vamos falar um pouquinho para você, antes de tudo, antes de falar da função de cada um e de todo o trabalho desenvolvido, vamos falar o que significa a Emater, né? Muitas pessoas escutam esse nome, mas não sabem de fato qual é o segmento e para que a Emater existe, qual é a função da Emater para a gente aqui, né? Especificamente a gente vai falar da Emater DF, mas vamos falar da Emater em todo o nosso país aí, o trabalho que é desenvolvido. Obrigada, Tati, pelo convite. É uma honra para nós, extensionistas, participar, poder conversar com você, com seus ouvintes e levar informação sobre o nosso trabalho para os seus ouvintes do podcast. A honra é toda minha. A Emater ela é uma empresa pública de assistência técnica, né, e extensão rural. Ela leva o conhecimento para o homem do campo e esse conhecimento ele chega através... a Emater ela tem 15 escritórios no Distrito Federal. Então a área de atuação é uma área grande. A Emater ela tem os escritórios locais e tem também um centro de capacitação, onde são oferecidos cursos durante todo o ano. Esse centro de capacitação fica aqui na Asa Norte, no plano piloto, e os escritórios locais eles estão perto do produtor, nas regiões administrativas de fácil acesso para toda a área rural do DF. Os escritórios são compostos por uma equipe multidisciplinar. Então, são vários profissionais que atuam em várias áreas, tem profissionais para atender o plantio, criação dos animais, na área social, agroindústria. O produtor ele nos demanda e, de acordo com a demanda do produtor, é encaminhado para ele um profissional para atendê-lo, para levar conhecimento para esse produtor rural. Como isso é importante, né? Demais. Essa dimensão aí desse apoio que é dado é muito grande. Eu sou uma produtora, vou fazer uma pergunta aqui antes da gente, né, continuar nesse assunto. Mas eu sou uma produtora, tenho uma terra aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, e resolvo fazer uma experiência. Quero me aventurar, quero plantar, por exemplo, café. A gente pode mensurar se 50% desse público, nessa suposta aí, situação, já busca de fato diretamente a Emater para dar esse apoio? Qual é a quantidade de produtores que estão iniciando a sua produção, né, a estimativa, que buscam esse apoio já no início? Vocês sabem me dizer, mais ou menos, assim, ter uma ideia? Eu acredito que muitos produtores, acredito que muito mais do que 50% dos produtores procuram a Emater. Também não acredito que esse número chega a 100%. A gente sabe que tem algumas pessoas que fazem por conta própria, né? Ou de repente procuraram a Emater em algum momento e mais para frente já não procuram a Emater porque já consegue resolver alguma coisa ali sozinho, né? Mas o que a gente verifica é que essa assistência da Emater, quanto antes, melhor. Um dos maiores problemas que a gente tem é alguns produtores, né? Que a gente acredita que é mais do que 50%, mas não chega a 100%. Eles vão procurar a Emater quando o problema já está instalado, sendo que o ideal é procurar a Emater antes de você plantar. A gente está focado aqui na questão de café, mas isso serve para qualquer cultura. A Josi falou que existem escritórios da Emater espalhados por todo o Distrito Federal,
Então, o conselho, a sugestão que a gente tem para essas pessoas que estão querendo começar é procurar um escritório da Emater antes de você fazer qualquer coisa para analisar a viabilidade do que você quer. O café, que está sendo o foco aqui, a gente já pode antecipar que sim, é viável, as condições ambientais favorecem demais o desenvolvimento do café aqui. Então, a gente verifica que tem uma quantidade grande de produtores que procuram a Emater, sim. Acredito que alguns produtores que não procuram, fazem as coisas por conta própria, mas a maior parte procura a Emater. E aí o que a gente pede é para procurar antes, porque quando vai procurar a gente quando já tem um problema, às vezes não tem mais nem o que ser feito, né? Às vezes se tomar uma medida drástica que talvez se tivesse procurado antes, não teria que fazer essa medida drástica. Porque se você não busca a viabilidade desse seu plantio ali, né, desse seu investimento, com certeza vai passar por percalços, e não só isso, né, você pode de repente ter um prejuízo muito grande, porque aí você vai precisar usar de outros recursos, sim, né, para que você possa manejar ali e tudo mais, né. Falando um pouquinho ainda, Josi, vamos falar o que significa atuar no seu cargo hoje. O que é ser extensionista rural? Extensionista rural é levar o conhecimento, né, pro homem do campo, pro homem que está na área rural, de várias formas. A nossa atuação pode ser individualizada e pode ser também coletiva. Então a gente faz palestras, cursos, oficinas, e a gente pensa na família como um todo. Então a gente não atende só o plantio, só a criação dos animais. Então tem uma equipe da área social que cuida também de vários segmentos, como saneamento rural, a própria questão da geração de renda, aposentadoria, os benefícios sociais. Então a gente vê a família como um todo e atende toda essa família, não só a pessoa que está ali na atividade propriamente dita, né, no campo, mas a esposa, os filhos. Então a gente procura levar atividade para toda essa família. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê muitas vezes assim, um produtor rural, um produtor lá do interior, né? Ele, às vezes assim, até o papel da mulher, na verdade, né? Às vezes a mulher está na lavoura e ela precisa de um apoio com os filhos, né? O marido está desenvolvendo uma outra atividade. Aí, quando você consegue abraçar isso tudo aí, né? Com certeza você tem um resultado positivo, né? Isso é extensão rural. Olha que legal. Muito interessante. E olha só, a gente quer falar de café, tá? Não que a gente esteja desprezando os outros, mas a gente quer falar sobre café. O café, ele é muito recente aqui no DF, né? Se a gente for parar para pensar aqui, a produção mais ampla do DF hoje seria o quê? Além do... Porque o café é um produto novo aqui. A gente tem uma propriedade de 40 hectares no Lago Oeste, né? E a gente tem uma propriedade de 60 hectares no Paranoá, uma região conhecida como Jardim. Jardim, ali divisa com o Padef, que já é muito próximo de Minas. A gente tem essas duas propriedades. Braslândia também, a gente tem uma propriedade grande lá também. Mas, no geral, a maior parte, predominantemente, são pequenas propriedades, são pequenas áreas. E quando a gente fala de Brasília e a gente fala do terroir, do nosso terroir aqui, das condições climáticas, as condições de solo, né? O que a gente tem que favorece o cultivo do café aqui? Altitude. Altitude? Sim, principalmente na região do Lago Oeste, onde a gente está trabalhando. A gente sabe que o café arábica ele vai muito bem acima de 800 metros. Várias áreas aqui do DF estão acima desses 800 metros. No Lago Oeste, onde a gente está trabalhando, tem áreas lá que são 1.200, 1.250 metros. A gente sabe que essas altitudes mais elevadas propiciam temperaturas mais amenas para o café, que permite um desenvolvimento melhor da planta e, consequentemente, um café de mais qualidade do que um café de áreas mais baixas. Então, as condições climáticas, principalmente quando a gente fala de altitude, são propícias para o desenvolvimento do café arábica aqui no DF. O nosso clima, o Brasília é muito seco, né? O clima é muito seco. Favorece também essa secagem do café, né? Favorece. Muita gente já colheu café, a gente vê que o tempo já está mudando
já está um vento um pouco mais frio, já não está mais chovendo com aquela mesma frequência, a gente vê que a gente fala e a garganta já está ficando mais seca, né? Então, para a secagem dos grãos, muitos produtores já colheram e ainda estão colhendo. Esse processo do café especial exige várias colheitas. Então, assim, esse período seco, ele facilita a secagem dos grãos. Qualquer tipo de terreiro, né? Em qualquer tipo de terreiro. Terreiro no chão, terreiro suspenso. E o trabalho conjunto de vocês? Porque, Josi, você falou assim, eu posso atuar sozinha, né? Dentro da sua especialidade. E quando o trabalho se encontra, como é que é feito isso? Isso passa por um planejamento ou uma área depende da outra, acaba necessitando de ter uma conexão, um elo aí? Como é que esse trabalho, depois, ele se torna um corpo só? Na verdade, com a minha formação, o meu foco é a qualidade do alimento. Então, eu e o Bruno, a gente trabalha em conjunto, ele está cuidando dessa parte do plantio, eu fico com essa parte da colheita, pós-colheita. Nada impede que ele também cuide dessa parte, porque a formação dele também permite. Embora a minha só permita do alimento para frente, a dele permite o plantio e o alimento também. Mas a gente está numa parceria que está dando muito certo, então é muito conhecimento, muita troca de informação, um ajuda o outro. Eu acho que isso fortalece o nosso trabalho e enriquece cada dia, cada vez mais, assim, e ajuda, né? Um ajudando o outro é melhor, né? Mas... Antes de passar para uma parte mais técnica que eu quero te perguntar, como a Josi trabalha muito em contato com famílias, com essa produção familiar, eu quero te fazer uma pergunta e queria que você falasse olhando lá para quem está nos assistindo. O que o café tem de especial para você? O café tem de especial que o café, ele envolve não só o produtor, ele envolve toda a sua família. Ele pode trabalhar em conjunto com a esposa, com o irmão. Então a gente vê muito isso em Minas, nas visitas que a gente faz, que são propriedades que já têm sucessão, são gerações e gerações ali trabalhando com café. Então isso é muito bonito de se ver, a família toda envolvida ali nessa cadeia, um ajudando o outro, coisa que a gente pode, quem sabe, aqui para o DF futuramente também esperar essa sucessão, essa continuidade. Porque Brasília é uma cidade jovem, né? Apesar de estar aí com 64 anos praticamente, mas é uma cidade jovem e a gente vê essa questão da sucessão familiar muito em Minas, né? E o café de qualidade, o café especial, ele tem trazido isso à tona novamente, né? Porque tinha havido ali uma ruptura e agora a gente tem visto que os jovens têm abraçado esse projeto de vida, né, familiar. Então isso é muito legal, né? Bruno, eu quero puxar um assunto com você aqui que muito me interessou e eu não pude dar continuidade porque foi muito rápido, conversando com a Emater de Minas, né? E na pessoa do Serginho Regina, a gente falou sobre o que é prejudicial para o café. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho e como que a Emater trabalha, né, para poder preservar a qualidade do café, combater, né, eu não sei como que eu posso te dizer aqui. As adversidades, né, que atacam essa plantação de café e tudo mais. Fala pra gente um pouquinho disso, porque eu acho super interessante essa parte aí e tem tudo a ver com você, né, que é agrônomo. O que eu posso falar para quem está interessado na cultura de café é que o meio ambiente, as condições climáticas e geográficas daqui do DF favorecem o desenvolvimento do café. A Emater pode auxiliar dando um empurrãozinho através do manejo de adubação equilibrado, colocando todos os nutrientes que a planta precisa, um manejo de irrigação também equilibrado, não jogar água demais, nem jogar água de menos também. E aí o interessante é a pessoa primeiro procurar a Emater antes de fazer qualquer coisa dentro da sua propriedade. A gente sugere que faça uma análise de solo, uma coleta de solo, e aí a análise vai ser feita por um laboratório, que a gente consegue ver exatamente o que tem ali naquele solo
e a gente só vai colocar no solo o que está faltando. O que está numa quantidade ideal, a gente não vai incrementar, né? Não vai adicionar nada nisso. Então a gente trata da correção dos solos quando é necessária, e a planta vai se desenvolvendo bem. O que a gente vê é que com água e com adubo a planta se desenvolve muito bem. Com relação à adversidade, a adversidade que a gente tem aqui maior provavelmente é o bicho mineiro, que também é a maior adversidade que a gente verifica lá no Cerrado Mineiro. Muita gente está estudando, a gente consegue lidar com a praga, a gente consegue lidar com aquele organismo que está desfavorecendo o desenvolvimento do café. Hoje em dia já tem controle biológico, são micro-organismos que podem estar controlando o bicho mineiro. Existe controle químico do bicho mineiro também. Existe um estímulo grande da gente manter alguma das plantas nativas dentro da própria lavoura, porque essas plantas nativas contêm inimigos naturais do bicho mineiro. Talvez seja a forma mais natural até, que o próprio meio ambiente vai controlando o bicho mineiro de forma de não deixar a população do bicho mineiro ficar muito elevada, não é? Então a gente vê que a adversidade maior, eu acredito que é isso, a pessoa conseguindo conviver com o bicho mineiro. Além disso, eu não tenho visto muitas adversidades, não. Conseguindo conviver bem com o bicho mineiro, que a gente tem visto, os produtores que são atendidos pela Emater, que seguem as recomendações da Emater, muitos produtores que não sabiam nem o que fazer com o café, hoje já tem um café especial. Produtores que tinham plantas que não produziam, plantas doentes, amareladas, hoje as plantas estão sadias e produzindo muito café. Então, são poucas adversidades. E existe pelo menos o bicho mineiro, mas se você for comparar com outras culturas, como hortaliça, você se preocupar com uma praga só é um luxo. É um luxo, né? Eu ia brincar aqui que o bicho mineiro, ele veio ser bicho candango. Mas assim, é muito interessante isso que você falou, porque você trabalha com outras espécies, buscando esse combate natural, vamos falar dessa forma. E eu visitei um sítio, eu achei muito interessante, não sei se procede, mas o produtor me falou que ele consegue equilibrar um pouco dessas pragas, né, dessas adversidades, também com as galinhas, porque as galinhas vão ali e comem, né, aquilo que está prejudicando a lavoura e tal. E isso eu achei muito interessante, né? É um assunto que a gente, assim, não ouve muito, mas que hoje as pessoas têm se preocupado com isso. Assim, existe uma resistência quando a gente fala de defensivo, né? A palavra defensivo, muitas vezes, ela assusta. O que vocês acham disso? O que vocês têm a falar? Muitas vezes é necessário, é preciso, e de que forma que deve ser utilizado? A questão do defensivo agrícola, eu acredito que o produtor muitas vezes não quer utilizar esse defensivo agrícola. O defensivo agrícola, ele pode deixar algum resíduo ali que pode prejudicar o trabalhador, pode prejudicar a família que está ali ao redor da lavoura, pode prejudicar o meio ambiente também. E dentro da bebida que está na xícara que a pessoa está degustando, acaba que pode ter um resíduo ou outro. Então já tem sido buscado, já estão buscando várias formas de se combater o bicho mineiro, através do controle biológico, através de outros insetos, como por exemplo o crisopídeo, que é conhecido como bicho lixeiro, que ele controla também em parte o bicho mineiro. Algumas vespas controlam o bicho mineiro também, alguns micro-organismos, e está se buscando. Eu acho que antes tinha uma dependência muito maior dos defensivos agrícolas, e essa dependência a gente vê que está diminuindo ao longo do tempo. E a gente vê muito, às vezes, uma falta de planejamento que gera um problema grave e que às vezes precisa jogar um defensivo, que é uma coisa mais agressiva, para poder resolver. Por isso que a gente pede que o ideal é estar junto com a gente, planejando tudo, porque se a gente consegue constatar um problema no começo, esses controles biológicos, um pouquinho de sombra, um pouquinho de uma vegetação nativa ali com alguns inimigos naturais, podem estar controlando esse bicho mineiro. O ideal é não deixar a situação ficar muito preocupante, porque se a situação estiver muito feia, às vezes tem sim que jogar o defensivo.
Agora, o pior é que, às vezes, se a situação estiver muito feia, nem o defensivo não vai resolver o problema. Na verdade, nada vai resolver o problema. Às vezes, a lavoura ela fica tão desgastada que a gente precisa indicar ou a pessoa fazer uma recepa, que é uma poda que fica só um pedaço da planta e a planta depois rebrota e cresce de novo, ou plantar tudo de novo. Então, assim, tudo no final das contas, apesar de a gente estar falando de plantas, exige um planejamento, um plano de negócio, o que vai ser feito. E, normalmente, quando a situação começa a sair do controle, a gente acaba que precisa optar pelo defensivo, e às vezes o defensivo nem resolve. Fazendo as coisas planejadas, diminui muito a necessidade de jogar o defensivo. Esclarecedor demais. Só antes de voltar aqui para a Josi, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você falou sobre o controle biológico e você falou o controle com vespas. Visitando o Lago Oeste, né, propriamente dito, eu presenciei ali no início de uma plantação de café, no final de cada vamos falar assim, né? Talhinho, não é nem talhão. Casinhas com abelhas de várias espécies. O que a abelha colabora para o equilíbrio ali? Eu acho que esse é um dos assuntos mais polêmicos, se não for mais polêmico, dentro da cafeicultura, principalmente quando a gente fala de café arábica. Quando a gente vai na literatura, a literatura diz que o café conilon ele precisa sim das abelhas para ele poder ter a polinização. Agora, o café arábica, quando a gente pega para essa literatura, a literatura já fala que 93% da polinização é feita com as flores fechadas. Então, acaba que muito é feito sem a presença das abelhas, né? A gente sabe que existem alguns estudos que apontam que as abelhas podem aumentar um pouco a produção, tanto em quantidade como em qualidade, a questão do café, mas eu vejo que são poucos estudos. Eu já conversei muito com o pessoal de outras hemateres, conversei com o produtor também, que é muito importante, e eu acho que as abelhas são muito importantes para o ecossistema, mas eu acredito que a abelha vale muito a pena se a pessoa quer comercializar o mel ou o própolis. Se ela não vai comercializar o mel ou o própolis, porque também tem um custo de você colocar as abelhas ali. Por mais que elas melhorem o ecossistema, e melhorando o ecossistema, acaba que vai favorecer o café, tanto pela literatura como pelo que é repassado por muitos produtores, é que vale a pena se você vai mexer com mel ou vai mexer com o própolis. Agora, se não, o que eu vejo o produtor falar é que aumenta muito pouca coisa, não dá nem para dizer se de fato aumentou, e o que a Embrapa, o que a Emater Minas fala é que a questão da polinização, no caso do arábica, né, a maior parte é feita com a flor fechada ainda. As flores de café arábica são hermafroditas, então quando a flor abre, já está polinizado, não tem muito o que a abelha faz ali. Já para o conilon, você precisa de ter abelhas ali, senão você não tem a polinização. Perfeito. Mas é um assunto que é bem polêmico. É polêmico, né? Se você tem alguma coisa a comentar, comenta aí. Agora. Depois a gente também passa para você responder depois. Eu quero falar sobre uma imagem que eu vi sua, era um terreiro suspenso. Você estava ali, né, diante do café, assim, uma imagem muito bonita, como se você estivesse sentindo ali o aroma ali, né, do café. Eu tirei aquela foto. Foi lindíssima. E ó, a gente tá colocando aí pra você ver. Qual é essa sensação, Josi? Você tá lá no pós-colheita, né, também, né? Quando você tirou essa foto, não pareceu nada ensaiado, pelo menos, né? Realmente ali um encantamento daquele momento para você. Porque a gente fala muito do café aqui, né? Café que chega à nossa xícara, seja em casa, seja por meio da cafeteria, né? E tem todo um ciclo que ele percorre, e esse momento ali era um dos momentos da ponta final, vamos colocar, né? Fala um pouquinho pra gente do que isso representa para você dentro do seu trabalho e dentro da sua paixão, porque eu sei que você é uma apaixonada por café, né? Exatamente. Aquele momento ali, eu falo muito para os produtores que eles precisam conhecer o produto, ele precisa conhecer o que ele está cultivando.
E o café, você precisa sentir o café, você precisa sentir o café visualmente, olfativamente, né, no olfato ali, isso em várias cadeias. Você precisa tocar, você precisa escutar, entender o que o café está te falando para você ter uma qualidade boa em toda a cadeia, porque o café ele tem uma cadeia muito longa, então ele começa ali no cultivo, que aí precisa ter a irrigação correta, a adubação correta, poda. Depois vem a parte da colheita, que para um café, né, especial, para um pequeno produtor que vai focar no café especial, ele precisa colher esse fruto maduro para ter uma qualidade, um diferencial nessa bebida no final. Depois vem a parte da pós-colheita, faz parte, né, daquele processo ali, daquela foto. E essa parte da pós-colheita, ela é uma parte bem crítica, bem criteriosa. Então, pós-colheita, ele vai fazer a limpeza ele vai lavar o café, vai fazer a seleção. Essa seleção ele precisa separar se tem os grãos, se tem algum trocado, se tem algum verde. Então, ele faz ali separação por lotes. E aí ele vai colocar esse café para secar. E aí, quando ele coloca esse café para secar, são aproximadamente 30 dias. Então, ele tem uma série de questões que ele precisa definir antes dele colocar esse café para secar. Ele precisa saber, ele vai descascar o café, ele vai secar o café com a casca, ele vai colocar no terreiro suspenso ou vai ser no cimento, ele vai fazer os dois. Então, assim, depende da situação do produtor, da experiência do produtor. E aí, depois disso, ele vai armazenar o café, né? E vem uma parte também crítica, que é a questão da comercialização. Como que ele vai vender o seu café? Ele vai ser exportado, ele vai vender para uma torrefação, vai vender na cafeteria, ou ele vai partir para outra etapa da cadeia, que é a própria torrefação. Sim, ele vai vender o café verde ou ele vai finalizar aí todo, né, o processo fazendo a torra do café também, né? E aqui em Brasília é legal porque a gente tem, né, produtor que faz de ponta a ponta, né? Começa lá na produção e termina na cafeteria. Olha que privilégio. A Josi falou desses 30 dias, só te interrompendo aqui. A gente fala que o café, ele dura uma gestação. É isso mesmo, Bruno? Até mais que uma gestação. 10 meses, mais ou menos? Eu acho que um ano. Estaria armazenado durante um ano. Tem casos de produtores que deixam até mais tempo do que isso, mas a gente não recomenda mais tempo do que isso. E eu acho que a vantagem... Perde qualidade. E eu acho que a maior vantagem que o café tem é esse tempo de prateleira, que outras culturas, hortaliças, frutas, grãos, no geral, o produtor ele tem alguns dias para comercializar aquele produto. Se ele não comercializar, aquele produto é perecível, ele perde. E nessa situação, ele acaba tendo que aceitar o preço que está sendo imposto pelo mercado, porque se ele não aceitar aquele preço, ele vai perder o produto. Agora, no café, a gente verifica que o produtor não tem esse desespero de ter que vender o café o mais rápido possível, né? A gente sabe que depois que ele colhe, dependendo da quantidade de umidade no ar, vai uma quantidade ali de semanas, até mais de mês para poder secar aquele café. E depois que o café está seco, ele consegue manter armazenado durante longos períodos. Então ele não precisa vender o café dele por qualquer preço, como às vezes uma pessoa que vende alface, que vende morango, que vende uva, que é um alimento que é perecível e que tem o menor tempo de prateleira. No café a pessoa armazena, bota o café para secar, armazena o café e fica mais fácil dela colocar um preço que ela considera mais justo, porque ela não vai perder aquele café de uma semana para outra, de um mês para o outro. O que a gente verifica? Ele seca um café e à medida que ele tem uma demanda, ele vai, descasca uma parte daquele café, torra uma parte daquele café e comercializa. E isso permite que ele consiga vender o produto dele por um preço muito mais elevado do que se ele tivesse que já vender já daqui a 2 dias, já daqui a uma semana. Então, assim, eu acho que essa é a maior vantagem do café, esse tempo de prateleira que eu não consigo lembrar agora de cabeça um outro produto, acho que talvez um vinho, né, descansado, mas é muito raro você ter um produto que você consegue, depois de colher, manter ele guardado durante muito tempo ali e pouco a pouco você vai vendendo.
demais. E isso favorece você conseguir ter um preço que você quer, não um preço que está sendo imposto pelo mercado. Perfeito. Você quer complementar alguma coisa, Josi? É só a questão do armazenamento, de manter de forma correta, né, com qualidade, aí ele consegue armazenar aí por até um ano, vamos dizer assim. Isso, que é recomendável. Gente, que papo gostoso, né? Tão esclarecedor, tão rico. Eu falei no começo, eu tô reafirmando aqui. E é isso, se você quiser realmente uma orientação, que você seja conduzido aos acertos, né? A minimizar os erros, né, Bruno? E ter realmente... os erros dos outros, você não Exatamente. Exatamente. É procurar o trabalho junto à Emater, né? Que ela tá aí para isso. É a missão dela, né? É a nossa missão. É isso aí. Olha, eu quero super agradecer. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite novamente falando. Eu gosto muito de tratar o café dessa forma, espontaneamente, com uma linguagem clara, porque eu acho que quem ama café quer entender dessa forma, né? Vocês têm um trabalho, claro, que ele ultrapassa o técnico muitas vezes, né? Trabalho de análise profunda, mas é tão importante a gente levar numa linguagem mais simplificada para que as pessoas, principalmente como a Josi falou, o produtor, né, entenda o que ele pode colher de benefício, né, sendo conduzido por uma orientação, né, respaldada dessa forma. Então, assim, obrigada. Vou deixar aberto agora para vocês finalizarem, convidarem as pessoas, né, a seguirem, conhecerem mais um pouquinho do material que vocês têm disponível, seja no site, né, seja na própria Emater, e falar aqui para os produtores e para o nosso público. Nós que agradecemos a participação e convidar o produtor rural que está começando ou em algum processo que queira uma orientação da Emater, é só entrar em contato. Tem o site, tem também a página no Instagram e lá tem todos os telefones de todos os escritórios. É isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu sou fã já do trabalho que você faz aqui, já tinha assistido já outras entrevistas, né, que você tinha feito. Eu agradeço a oportunidade, porque a gente está muito empolgado com essa questão do café arábica aqui dentro do Distrito Federal, que a gente vê que as condições ambientais favorecem. Os produtores que a gente está atendendo aí há pouco mais de um ano, a gente vê que todos os produtores que seguem as recomendações melhoraram demais o desenvolvimento das plantas. Produtor que não tinha produção, a gente fez visita ontem, a gente fica assustado como é que essa planta mudou tanto em alguns meses, e você vê que o produtor também muda. O produtor que estava desanimado já começa a ficar animado também. Então a gente vê que com o meio ambiente favorecendo e com a assistência técnica da Emater, é certo que a pessoa vai ter um produto que depois, ela sabendo colher seletivamente, ela vai ter um produto de excelente qualidade para estar colocando no mercado e para estar vendendo. Acho que ainda é desconhecido para a maior parte do brasiliense esse potencial que a nossa região tem para o café, e acredito que pouco a pouco os produtores, o nosso trabalho vai ser conhecido graças a essa divulgação que a gente consegue com você, às vezes com a televisão aberta também. E aí o que a gente vê é que com o tempo, eu acredito que as próprias pessoas que torram café ou cafeterias vão estar em contato direto com os produtores para fechar parcerias e começarem a vender um café que é daqui da nossa região, valorizando a comunidade, em vez de trazer uma coisa de fora. O que a gente já tem isso acontecendo em alguns casos, e a gente vê que vai ser o que vai ser natural daqui a pouco. A gente já tem agora uma associação para produtores e empreendedores do café, né? A Elo Rural. Então, assim, a gente vê que a coisa está avançando muito rápido. Daqui a pouco está surgindo uma cooperativa aí. Só para complementar, agora também a gente começou um projeto com a UNB. Então, é um projeto que vai participar em Embrapa, são várias instituições, Emater, Embrapa, UNB, e a gente quer saber com esse projeto se aqui no DF, se o café daqui é de qualidade, se tem análise, se tem sensorial de qualidade,
e saber também se o DF tem um terroir, né? Então, se o clima, o solo, o jeito do produtor fazer, se tudo isso vai entregar um bom café. Muito bom. Falando em sensorial, falando em universidade, né? A gente tá falando da UNB, mas falando em sensorial, tem um episódio aí com a Lorena Andrade que fala muito sobre isso. Então, corre aí, procura esse episódio e assista, que vale super a pena. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que tá nos assistindo. Comente, deixe aí, né, o seu like se você tiver gostado dessa conversa aqui. Como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo.